Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Midas. Não, mentira, o professor Rodrigo de Geografia. Tá? Não gosto que vocês me chamem assim. Não, mentira, brincadeira. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu não prometi a vocês, tá? Mas eu estava sentindo falta de gravar alguns vídeos para que vocês pudessem ter acesso a aulas mesmo, né? Videoaulas. Vocês estavam meio acostumados a me ver e de uma hora para outra essa pandemia veio, mudou totalmente a nossa realidade, nos obrigou a utilizar o WhatsApp como ferramenta, né, de trabalho, mas eu estava sentindo a necessidade de gravar alguns vídeos para vocês, para que vocês possam entender melhor aquilo que eu estou falando para vocês. Professor, às vezes a mensagem não é o suficiente, então eu estou aqui para resolver as suas dificuldades, tá bom? Estou com saudade de vocês, espero que isso tudo passe logo para a gente se rever, ok? Professor, tudo bem, o senhor vai gravar um vídeo sobre o quê? Hoje, meus queridos, nós iremos iniciar o quê? Nós iremos iniciar o capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, professor, sim, o capítulo 4 do quê? Se vocês forem até o sumário da apostila de vocês, o capítulo 4, ele vai encerrar o módulo 2. Professor, já, porque o tempo está correndo demais, cuspi um pouco, desculpa, o tempo está correndo demais, é uma loucura, não sei mais que dia hoje, não tenho mais assim, perdi totalmente a noção do tempo, eu me sinto Tom Hanks no filme Náufrago. Se vocês não assistiram o filme Náufrago, assistam o filme Náufrago. Professor, sobre o que é? Sobre um náufrago. O professor não está bem. Está bem não, mas tudo bem. Então, o campo e a cidade no Brasil será o nosso conteúdo agora, né? Nesse módulo. Que Deus nos ajude. Então, o campo e a cidade no Brasil. Nós estávamos tratando sobre o quê, professor? Me esqueci antes. Nós estávamos tratando, se eu esquecido para não falar outra coisa, nós estávamos tratando sobre as características do Brasil. Então tratamos sobre a história do Brasil, tratamos sobre as raças que compuseram e formaram a nação brasileira, estudamos sobre as regiões do Brasil, estudamos um pouquinho sobre a capacidade agrícola do Brasil, desculpa, perdão, a palavra não veio, quase fez logoff, a capacidade agrícoula do Brasil como grande nação, aquilo que dá no Brasil, aquilo que nós temos para plantar, as áreas que nós temos para cultivo, etc, etc. E, enfim, os aspectos regionais, políticos, sociais, econômicos, agrícolas, etc, etc, etc. Agora nós iremos o quê? Detalhar essas informações. E nós iremos analisar essas duas realidades presentes no Brasil, o campo e a cidade. O que são, como se comportam hoje no Globo Repórter, não, brincadeira. O que são cada um desses dois? Dessas duas realidades, como elas se comportam. Então, e as especificidades, as principais características que formam essas duas realidades. Então, temos aqui o campo e a cidade na página 370. Então, o que nós vamos ter aqui na página 370? O que são essas fotos, professor? Mostre para nós, eu mostro. Temos aqui a criação de gado bovino. Gado bovino. Problema filosófico. Se o gado é boi, e se o boi é gado, e se bovino é a determinação linguística que forma boi, que é gado, o que é o gado e o que é o boi, e o que é o gado boi bovino? Não fez sentido nenhum isso que eu disse, mas também não faz gado bovino, então não me critiquem. Gado bovino foi ótimo, propriedade rural em Pirenópolis, Goiás, gado bovino, não faz sentido algum. Pessoal, vamos corrigir isso aqui, hein? Vista de parte de Curitiba, Paraná, 2017. Vejam a diferença entre as duas paisagens. Em geografia é assim, você aprende que existem paisagens diferentes, essas paisagens diferentes vão ter influências, exercer influências diferentes sobre as pessoas que nelas vivem e, por consequência, elas serão e terão consequências análogas, ou seja, diferentes entre si, tá? E estilos de vida, e tempo, e apreensão cronológica, etc. Então, o campo e a cidade, professor, o que diz nesse texto
Eu estou explicando isso aqui apenas por alto, eu quero que vocês leiam, claro, pesquisem, né? É necessário ler, é necessário ler. Me levem a sério. Eu não sou o Midas, me levem a sério. Ou posso ser, não sei. Me levem a sério. Então aqui, o espaço rural, né? O espaço rural, então nós teremos aqui o uso da terra no espaço rural no ano de 2015. É um gráfico de pizza, tá? Então nós vamos ter aqui azul claro, áreas que não podem ser utilizadas. 493 milhões de hectares. Então a maior parte do território brasileiro não pode ser usado. Professor, por que não pode ser usado? Porque às vezes, por exemplo, você pega um Pantanal. Você vai plantar o que no Pantanal? No máximo arroz. E não vai dar certo. Você vai plantar o que no Pantanal? Não dá nada no Pantanal. Então, Pantanal não dá para plantar no Pantanal. Já disse Pantanal muitas vezes. Estou ficando com raiva de mim mesmo. Então, e outras coisas, não é? Por exemplo, floresta amazônica. Você não pode desmatar a floresta amazônica para plantar. Ou pode? Eu acho que pode. Não pode? Não, não pode. Pode? Não. Porque se você desmatar, não vai ter mais. Mas se você desmatar, vai ter. Não, mas não vai ter. Você vai ter o quê? Você vai ter alguma coisa. Mas você vai desmatar a floresta. Não pode desmatar a floresta. Você é louco. Você vai desmatar a floresta, você vai acabar com a sua vida. Entendeu? Então, essas áreas não podem ser utilizadas. É a maior parte do território brasileiro. Então, teremos aqui em amarelo áreas que ainda podem ser utilizadas. 60 milhões de hectares a menos. 80 milhões de hectares, lavouras, áreas pecuária, 196 milhões de hectares. Então, a maior parte do território brasileiro não pode ser utilizada, tá? A segunda maior parte das terras no Brasil são utilizadas para a agropecuária. E aí, respectivamente, nós temos 80 milhões de hectares para a lavoura e 60 milhões de hectares para as áreas que ainda podem ser utilizadas. Então, nós temos aí uma quantidade suficientemente grande de áreas que ainda poderão ser utilizadas para a agropecuária, para a lavoura, desde que estas áreas passem a ser administradas de uma melhor forma possível, bem como os recursos necessários para a utilização das mesmas. Então, nós vamos ter estas áreas que, para serem utilizadas, necessitarão de um melhor manejo da terra. Daí que hoje em dia nós temos um aumento gigantesco na quantidade de cursos de agronegócio sendo abertos por toda a região dos interiores do Brasil, faculdades de agronomia, faculdades e toda uma modernização, todo um novo aparato, uma tecnocracia gigantesca que vem crescendo no campo, a fim de fazer do campo uma fonte renovável de capital e de dinheiro. Isto provou-se ser muito mais eficiente do que as antigas práticas agrícolas, tá? Que eram utilizadas lá na primeira metade, durante todo o século XX e que hoje já são reconhecidamente técnicas ultrapassadas, obsoletas, que acabam diminuindo extremamente a capacidade produtiva do campo e deixando o campo logo sem nenhum tipo de capacidade produtiva. Então o campo, a terra, ela vai ficando estéril, ela vai perdendo as suas capacidades, ela vai perdendo os seus minerais, vai se tornando um solo que caminha para uma degradação a tal ponto, porque ele já foi assim usado e abusado, então você vai ter um esgotamento daquela região, você não pode mais plantar ali, você tem que inovar, você tem que renovar aquela área e procurar sempre estar reutilizando ela com clareza, com sabedoria, com responsabilidade, para que você sempre possa ter áreas a ser utilizadas e não desmate a floresta amazônica, seu insensível. Então isso é muito importante para que vocês possam entender. Então aqui embaixo, na página 371, logo depois de nós termos analisado este pequeno gráfico de barras, nós teremos aqui um box conversando um pouquinho com a gente sobre a modernização que ocorreu no campo brasileiro, ali no finalzinho do século XX, ali nos anos 80, 90, para começo agora do século 21. Então é tudo aquilo que eu já disse a vocês, novas técnicas, novos manejos da terra, novos equipamentos agrícolas que vão aumentar a produtividade, diminuir a perda, lucrar mais e diminuir os custos, tá? Isso tudo está envolvido nessa dinâmica do campo e vamos também analisar sobre os contrastes no campo brasileiro.
Então você tem as pequenas propriedades e as grandes propriedades. Né? As grandes propriedades aqui no Brasil, a historiografia e a geografia as caracterizaram ambas como grandes latifúndios. Os latifúndios eles são as grandes extensões territoriais que estão sob o domínio de uma minoria, tá? Que no caso são fazendeiros, pessoas que têm grandes extensões de terra e grandes fortunas também. Tá? E nós temos as pequenas propriedades que compõem a força de trabalho que hoje se esforça naquilo que nós chamamos de agricultura de subsistência ou então de agricultura familiar. Então nós temos essas duas realidades e essas realidades elas são conflitantes entre si. Tá? Um dos exemplos mais claros que transmite este conflito gigantesco que existe entre essas duas realidades é a questão da divisão da terra, né, da não feitura de uma reforma agrária. A questão da reforma agrária ela é debatida, pleiteada, né, deblaterada no Brasil desde os finais dos anos 50, começo dos 60, perpassa todos os anos 70, 80, ditadura militar, vem o período da redemocratização brasileira ali em 90, 91, com as diretas já, o problema se perpetua com o funesto, né, do século XX e o advento do século XXI e até hoje, no ano de 2020, nós ainda temos essa reivindicação que ela é feita por grupos minoritários, inclusive um desses grupos é o MTST, tá? que reivindica a questão da reforma agrária com métodos a serem debatidos, a serem discutidos, mas uma forma certa, o emprego da violência por esses grupos é uma realidade, tá? Que não é correta, assim como não é correta a existência de grandes latifúndios que privam as outras pessoas do seu direito e da sua capacidade de subsistência e também de sobrevivência. Então é uma faca de dois gumes que deve sempre o estudo da geografia demonstrar e externar essas duas realidades que fazem parte e que compõem a mesma parcela da mesma população e do mesmo território, que no caso é o Brasil. Então, sabendo-se disto, nós iremos estudar um pouquinho também sobre o êxodo rural e a estrutura fundiária do Brasil. Então, o que é o êxodo rural? O êxodo rural ele pode ser categorizado como ambas as situações. Por exemplo, como as pessoas do campo que no passado estavam indo para as cidades em busca de melhores condições de vida e hoje muitos exemplos de pessoas que vivem nas cidades e que buscam as regiões do campo para também uma melhor condição de vida. Então o êxodo rural ele também é uma faca de dois gumes, ele também apresenta estas duas realidades distintas e que coexistem neste âmbito de especificidades que ocorrem no Brasil. A estrutura fundiária do Brasil, que é extremamente importante nós entendermos, que eu não vou entrar muito em questão nisso, não vou especificar muito porque eu quero que vocês leiam, mas é importante que vocês entendam que essa estrutura é dividida entre grandes latifundiários. O que são grandes latifundiários? Grandes propriedades de terra e pequenas propriedades de terra, né, que vão se pleitear, brigar entre si uma produção agrícola de larga escala industrial, né, o agronegócio gigantesco e milionário, e a agricultura de subsistência e a agricultura domiciliar para o próprio uso e para a própria sobrevivência das pessoas. Então vejam que essa estrutura ela é gigantesca e ela vai apresentar diversas especificidades e uma série infindável de detalhes que vão estar se sobrepondo e convivendo ao mesmo tempo no mesmo território com a mesma gente. Estudar a geografia nesse sentido é extremamente importante para você entender essas dinâmicas e como que elas vão acontecer mesmo, né, na sociedade. Então a estrutura fundiária do Brasil é desigual. Aqui nós vamos ter um pequeno excerto. O que é um excerto, professor? Eu nunca ouvi falar desse nome. Excerto é você tirar de um texto um pequeno parágrafo ou uma pequena quantidade ali de linhas, né, de palavras que vão formar uma informação. Isto é um excerto, tá? Na página 374, nós teremos dois gráficos elencando ainda esta realidade. Nós teremos aqui a foto do cultivo de milho em uma propriedade rural no município de Guarani, em Minas Gerais, no ano de 2018. Esta foto, ela apresenta justamente aquilo que eu disse no começo dessa aula. A mecanização do campo, né, a mudança na estrutura
do campo, perdão, está tremendo um pouco a câmera, essa mudança na estrutura do campo ela vai ser assim diversa, tá? E vai abranger os diversos métodos e meios que você tem para o plantio, né? Para o cultivo do chão, do solo, para o cultivo das áreas que podem ainda ser cultivadas na nossa nação. Na página 375 nós teremos aqui um mapa do Brasil, conflitos pela terra, que lembre-se, eu acabei de dizer sobre a questão da reforma agrária, sobre a questão da MTST, né, essa disputa de terras indígenas, que é um grande problema e que ninguém sabe como isso vai ser resolvido, equalizado, né? Fato é que as pessoas que são indígenas, eles têm direito à terra, mas as pessoas também que são, os colonos, né, filhos de imigrantes, que se fundamentaram, que se instalaram nessas terras por 20, 30, 40, 50, 70 anos atrás, também têm direito a essas mesmas terras. Então, como esse problema vai ser equalizado, é um grande enigma, ninguém sabe como isso vai ser feito, mas existem essas realidades que são as especificidades que eu acabei de dizer, que existem em um mesmo território, que abrangem e que abatem-se, né? Se abatem sobre a mesma população e que vão influenciá-la e ter consequências sobre elas, muitas vezes irreversíveis, tá? Então essa realidade existe e é importante nós analisarmos. Então, a concentração fundiária, os conflitos pela terra, tá? A concentração da terra é desigual no Brasil, por isso a questão da reforma agrária, como eu já disse exaustivamente a vocês. E na página 376 e 377, nós vamos ter questões sobre aquilo tudo que foi lido. As questões estão aí, vocês as lerão, vocês farão um link entre as informações que eu estou passando aqui para vocês por este vídeo. Vocês irão linkar, juntar, tá? Analisar com as informações presentes nos textos da apostila. Se sentirem alguma dúvida, é só me chamar. Se sentirem a necessidade de pesquisarem mais, pesquisem, porque isso é extremamente importante. Boa sorte para vocês, espero que tenham gostado do vídeo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!